Oi, meninas queridas, espero que estejam bem. Aproveito começando a aproveitar as férias. Beatrice, Mariana, Michele, Sabrina, foi um prazer trabalhar com vocês. Vocês estão de parabéns, pegaram um tema bem desafiador, numa área super desafiadora e conseguiram resultados muito, muito bacanas. O conceito de vocês, acho que vocês pegaram muito, muito bem. E, claro, uma área complexa, com várias propostas e várias ideias, e eu acho que estou passando para dar um feedback para vocês, só para a gente ter um pouquinho mais de tempo para pensar, e espero que vocês tenham ficado satisfeitas com o conceito. Na verdade, eu acho que o maior desafio do grupo foi o entrosamento do trabalho em equipe, e que é o que eu já falei para a turma inteira, né? Então, acho que foi isso que atrapalhou um pouco vocês, porque talvez vocês não precisassem cada uma ter feito um projeto, poderiam ter chegado em alguns pontos comuns que vocês quisessem desenvolver partes juntas. Não sei se foi uma questão. Eu deixei vocês bem livres e, na verdade, não quis intervir nisso, né? Porque também a gente não sabe a situação individual de cada um e como vocês, os desafios pessoais que estão vivendo. Então, isso não é uma coisa que a gente possa forçar, mas eu acho que é uma coisa que vocês podem pensar de como, porque o que, na verdade, ficou faltando para vocês foi a síntese final, a síntese mesmo. Porque, claro, como houve muito empenho, cada uma numa proposta que tinha diferença uma da outra, o momento da síntese ficou mais difícil de ser alcançado no tempo que se tinha. Então, vou dar uma passadinha aqui no projeto de vocês e fazer alguns comentários, mas eu quero dizer que vocês estão de parabéns, eu fiquei muito feliz. Eu acho que uma das outras coisas que deve também ter dificultado vocês a pegar a escala é que vocês foram direto para o trabalho digital. E essa escala que vocês escolheram de trabalhar, ela é muito difícil da gente se apropriar, que é a escala do desenho urbano. Nem é um projeto urbanístico que eu não enxergo arquitetônico e nem é só o arquitetônico. Então tem esse dentro e fora numa área grande, que é quase uma quadra de Brasília, né? E vazia, quer dizer, vocês não totalmente vazia, porque vocês tinham ali o terminal, mas é um terminal que está no meio do nada. E está no meio do nada também em termos de ambiente natural, porque é uma área de aterro, então é uma área que tem que ser resgatada também ambientalmente. Então, dito isso, eu diria que vocês se saíram muito bem. A linguagem arquitetônica, a síntese da linguagem, que é entre ter um conceito bacana, começar a dar uma materialidade, ajustar essa materialidade com uma tecnologia que permita construtibilidade e ter uma coerência, uma criatividade estética, não é pouca coisa, né? Então, vocês se saíram muito bem. Eu achei muito, muito interessante a proposta final aqui da forma como vocês rapidamente absorveram alguns questionamentos e trabalharam isso para uma proposta no próprio terminal. E fiquei pensando pelo resultado em tão curto tempo, que se vocês tivessem concentrado, por exemplo, duas aí, vocês já teriam um trabalho super legal. Talvez vocês pudessem ter pensado de desenvolver só 2 focos, em vez de 4 focos, né? Que é muito trabalho.
Então acho que ficou bacana, claro que dá vontade de ver mais coisa aqui, mas já é o suficiente. E certamente se vocês tivessem feito a maquete física, teria sido um pouco mais fácil de se apropriar. As explicações estão coerentes, o blog está coerente, a graficação também está bacana. A gente fica querendo um pouquinho mais de nível de detalhe, né? A moradia para as mulheres, todos esses temas são extremamente pertinentes. Michele, em que pese a gente sabe a dificuldade de fazer esse desenvolvimento do trabalho direto no computador e os erros que causa e como ajustar, tá, andou. Acho que faltou um pouco, foi estudar um pouquinho melhor o que que era a coordenação modular, né? Apesar de eu ter botado a bibliografia para vocês, a gente não entrou muito porque eu achei que já estava dado e não está, que foi aí um pouco onde tu te perdeu, mas os ambientes internos te perdeu no sentido mais técnico, né? Mas os ambientes internos, essa preocupação do verde com o ambiente externo, o ambiente interno, os conceitos, né, de como o verde protege e acolhe, isso está muito, muito legal. Essa preocupação da segunda pele também acho extremamente interessante. E talvez o que não fica assim muito forte aqui é o trabalho com as crianças e que depois vai aparecer no da Sabrina. Então, me parece que vocês poderiam ter as duas trabalhado juntas, daria um super samba, né? Tem elementos que poderiam ser comuns e que poderiam estar mais conectados se vocês tivessem trabalhado juntas, né? Mas, de qualquer maneira, juntas no sentido de concepção e discussão do projeto, dessa síntese aqui. De qualquer maneira, acho que tem um trabalho legal, tem correções que tu já sabe quais são para fazer, especialmente na modulação, coordenação, e ver como isso pode reforçar. E Michele segue no desenvolvimento do teu conhecimento de tecnologia, que está indo super bem, a proposta é muito interessante, e tá de parabéns, tá? Tem coisas que a gente já viu aí, aonde começar, tu vê que quando a gente começa a colocar o ambiente externo, fica ainda mais interessante, então faz todo sentido do mundo. A Mariana também está com um trabalho muito bonito, Mariana, extremamente complexo, como eu já tinha dito. A ideia é super boa, e claro, o que que a gente fica querendo aí? É trazer mais qualidade estética junto com a tua proposta conceitual e estrutural. Ela viria se tu tivesse mais tempo. Então, também fiquei pensando se não era o caso de tu ter trabalhado junto lá na proposta do terminal. Se vocês duas tivessem trabalhado junto, talvez tivesse dado mais samba, porque, inclusive, se vocês tivessem trabalhado duas lá no terminal com essa proposta, eu tenho quase certeza que vocês chegariam numa linguagem bem comum. Mas tu tem todos os elementos aqui e acho que na próxima possibilidade que tu tiver de desenvolvimento, ele vai ser uma boa base para te trabalhar. Tem coisas bem bacanas, essas aberturas, e claro que como tem pouca definição de fachadas e do detalhamento, às vezes fica meio cru, assim, esteticamente, mas funcionaria com certeza, tá bom? E, de novo, aqui para ti também vale essa questão da coordenação modular, para ter um melhor aproveitamento estrutural, né, e técnico, assim, de como utilizar isso. Mas a ideia é bastante interessante. E acho que dá samba no futuro. Claro que, visto assim, nos cortes e o que aparece em fachadas, a gente fica
teria milhões de comentários para fazer que não vale a pena aqui, porque tu vai voltar a trabalhar sobre isso quando entrar na habitação e terás mais oportunidade de seguir desenvolvendo, tá? Esses espaços aqui de convivência e de lazer, eles são super importantes e muito, muito interessante a forma como trabalha. E essa ideia das peles também, que aparece aqui entre o aberto e o fechado, dá um bom samba, com certeza. Que eu acho, a gente pode ver, pode rebater isso também, essa mesma lógica, para a linguagem compositiva lá na revitalização do terminal. Que está na biblioteca. E chegamos a Beatriz aqui. Também tem uma proposta super interessante, valeria a pena vocês terem trabalhado as duas juntas, a Beatriz com a Mariana. Acho que poderia dar um bom samba aí, vocês têm coisas bastante próximas que poderiam desenvolver juntas, né? E sim, temos um programa, na verdade, internacional, que que está já no Brasil há algum tempo, e nesse governo também, que chama Moradia Primeiro, e no internacional ele chama Housing First, que é uma das coisas que vocês vão poder explorar futuramente na questão habitacional, tá? Eu acho que qual foi a grande dificuldade? É a questão da escala e da escala no terreno. E precisaríamos um novo round para ajustar todas as propostas dentro do terreno e criar alguns parâmetros comuns do ponto de vista do conjunto, que não é só na questão do ecossistema local, mas também da linguagem compositiva, que vai aparecer em todos os prédios de vocês, mas que está necessitando de pequenas amarrações entre esses espaços. Claro que isso requer mais tempo de trabalho, né? Então, fica alguma coisa que tu vê que tem um início de composição ali, mas para a síntese mesmo acontecer, precisaríamos um pouquinho mais de tempo. Mas meninas, estão de parabéns, porque cobriram quase todas as áreas, e uma questão que ficou muito interessante e que a Sabrina resolveu muito rapidamente, pegou assim o tino da história, que é esse foco nas mulheres, nas crianças e na alegria disso, que foi esses elementos de composição que ela traz aqui para a proposta final, e que são alguns deles que está ensaiado nas outras soluções, mas não avança o suficiente para que vocês tenham algumas coisas comuns. Então, acho que, de novo, se vocês conseguissem compartilhar o processo de projeto, que é colaborar durante o processo de projeto, isso será um grande ganho para vocês, para poder desenvolver mais, né? Porque eu imagino que essas cores, elas poderiam passar, inclusive, e esse trabalho das passarelas e das peles coloridas é um estudo que mereceria estar em todos eles, inclusive lá no terminal, na biblioteca. Isso aqui daria essa to be or not to be nesse lugar, entenderam? Mas, de novo, está interessante, falta um pouco da questão da escala aqui, da coordenação modular, precisa, para vocês dominarem isso, precisa sair um pouco do computador e ir para a parte física, da maquete física, dos modelos físicos, da implantação do terreno inteiro para ter esse dimensionamento, e aí voltar de novo para o computador. Então, eu diria assim, o desenho e a solução dos pavimentos e das plantas já no computador, sem ter feito essa modelagem no terreno e esse estudo preliminar de composição de massas física, é o que dá essa certa
perda de escala na relação do conjunto, tá? É basicamente isso, mas as ideias estão todas aqui, estão muito interessantes. Eu fico com pena da gente não ter tido uma segunda rodada que ia dar um samba final mais bacana ainda para vocês. Eu fiquei com a sensação, porque para mim já achei suficiente, eu fiquei com a sensação que vocês ficaram com um pouquinho de gosto de quero mais. Não fiquem, porque tem a possibilidade de seguir, não é seguir cenas. Então, gostaria de ter visto vocês colocarem isso em termos de perguntas, né? Mas não precisa escrever para mim, fiquem para vocês. Quais são as perguntas que vocês querem seguir respondendo? Queridas, muito obrigada. Estou aqui para vocês no que for preciso, só fazer contato. Boas férias e parabéns.